Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mais uma semana. Bem, graças a Deus. E aí você, professora? Tudo bem também. Apareceu uma mensagem aqui, mas já desfiz ela. Acho que qualquer coisa, se aparecer espelhado, vocês me falem, tá? Apareceu uma mensagem de espelhamento de tela, mas acho que não é o nosso caso. Tudo bem, estou cansada, né? Segunda-feira, né, gente? Sempre aquela correria, mas tudo bem. Vamos começar a semana. Bom, a nossa aula de hoje, então, é a nossa aula 12. Eu decidi fazer a aula de hoje sobre fazer uma revisão de produtos notáveis e fatoração para a gente finalizar essa parte de expressões algébricas que a gente começou a falar na semana passada. Não sei se todo mundo aí sabe o que são os produtos notáveis, mas a gente vê bastante isso na escola, fala também sobre fatoração. O Marcos falou que é pesadelo, não é pesadelo não, é bem tranquilo, porque, na verdade, os produtos notáveis da fatoração, se você souber usar as propriedades distributivas, você vai conseguir dar conta. É só porque o produto notável ele é uma maneira mais fácil de resolver, às vezes, uma multiplicação entre dois polinômios de uma maneira mais rápida, se você souber de cabeça lá usar os produtos notáveis. Mas se não souber, também não vai ter problema, você vai usar a operação distributiva, e aí vai dar tudo certo também, tá? Só uma maneira de você ganhar tempo. Tem alguns exercícios que isso vai te ajudar bastante, então a gente vai ver depois também alguns casos. Bom, vamos lá então. Vamos começar com produtos notáveis. Então, o que são os produtos notáveis, né? Eu coloquei aqui que são um conjunto de produtos entre polinômios. O que significa isso? Eu tenho lá dois polinômios, por exemplo, 3x mais 1 e 4x mais 2. E eu estou multiplicando esses dois polinômios. Isso a gente chama de produto notável. Eu estou multiplicando um polinômio por outro polinômio, e a gente tem vários casos de produtos notáveis. São produtos entre dois polinômios. Aqui eu coloquei alguns, que são os mais importantes, os que a gente mais utiliza, e os que eu vou fazer essa revisão com vocês. Então, eu tenho o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença, que é conhecido também como binômio conjugado, o cubo da soma e o cubo da diferença. E aí eu coloquei aqui os 3 pontinhos, porque a gente tem vários outros, mas esses 5 aqui são os principais, tá? Bom, qualquer dúvida, vocês podem me interromper, podem perguntar aí no chat, se não estiverem entendendo, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Bom, o primeiro caso, então, seria o quadrado da soma, e aí a gente sempre vai representar aqui o binômio como A mais B, tá? Em todos os casos eu vou usar aqui no exemplo A mais B, mas pode colocar qualquer valor aqui no A e no B. Pode ter X, pode ter Y, pode não ter, tá? Então, aqui, o primeiro caso é o quadrado da soma. O que significa isso? Significa que eu tenho uma soma de um polinômio, aqui no caso é um binômio, porque eu tenho dois termos, e ele está elevado ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Quando eu tenho uma soma elevada ao quadrado, eu posso reescrever isso como uma multiplicação, né? Eu poderia colocar aqui A mais B vezes A mais B. E aí eu realizo lá a minha operação distributiva e vou obter uma outra maneira de escrever esse A mais B ao quadrado. Então, o produto notável é o que vai sair dessa operação distributiva, que eu vou fazer aqui com vocês e vou mostrar. Alguém lembra de cabeça qual é o quadrado da soma? Qual é a resposta para essa operação aqui? Desse primeiro produto notável? O Marcos já achou até um vídeo aí do Toda Matéria sobre o assunto. Ninguém lembra de cabeça? Lembra lá, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, isso, mais o quadrado do segundo. Geralmente a gente decora esse textinho, porque aí fica mais fácil, né? Decora o texto, aí na hora vai escrevendo e vai falando ao mesmo tempo, e dá tudo certo. Mas surge daqui, a gente pega o A mais B, que está elevado ao quadrado, ou seja, ele está multiplicado por ele mesmo 2 vezes, então é A mais B vezes A mais B. E aí eu vou fazer a distributiva. Vou pegar o A e vou multiplicar pelo primeiro A, vai dar A ao quadrado. Depois vou pegar o A e vou multiplicar pelo B, então vai dar A vezes B, vai dar AB. Depois vou pegar o B agora, né, e vou multiplicar pelo A. Todo mundo tem que multiplicar por todo mundo na distributiva, né, então vai ficar mais BA. E por último, eu vou pegar o B e vou multiplicar pelo B. Então vai dar mais B ao quadrado. Bom, mas aí o que a gente tem aqui? Eu tenho A ao quadrado, mais AB, mais BA, mais B ao quadrado. No produto, né, numa multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, A vezes B ou B vezes A é a mesma coisa.
Eu posso inverter aqui, ó, colocar o A na frente do B, vai ficar a mesma coisa. Então, eu posso juntar esses dois. Se eu tenho A vezes B mais A vezes B, eu vou ter 2 vezes o A vezes B. Então, a gente acaba juntando isso daqui. Então, reescrito isso, vai ficar como A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Esse aqui é o primeiro produto notável, que é o quê? O quadrado da soma. Quando aparecer dessa maneira aqui, ó, A mais B ao quadrado, eu posso reescrever como A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado, tá? E aí vai depender lá do exercício ou de onde você vai utilizar. O Marcos já fez aí a resposta do exemplo. Vamos ver se está certo aí. O exemplo que eu coloquei, 3m mais 1 ao quadrado. Então, eu não vou fazer a distributiva, eu não vou pegar 3m mais 1, multiplicar por 3m mais 1, fazer toda a distributiva. Eu vou já usar o meu produto notável. Por quê? Quando eu fico aqui calculando distributiva, eu posso me confundir, posso errar sinal. Se você souber o produto notável lá de cabeça, você tem menos chance de errar nisso, né? De trocar o sinal ou de esquecer de alguma coisa. Então, vamos usar direto aqui a fórmula. Então, se eu tenho 3m mais 1, eu vou colocar aqui quem é o A e quem é o B, só para, né, ficar bem claro aqui, para todo mundo compreender. O A é o que vem primeiro, no caso aqui é o 3m. E o B é o segundo termo da soma. O 3m é uma coisa só. Ele está multiplicando, mas ele é uma coisa só, né? Ele é um monômio. E o B é o 1, né? Eu tenho aqui uma soma entre eles, então é o quadrado da soma. E aí agora eu vou colocar lá na fórmula. Deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho. Então, é o quê? O A ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado, que é o 3m ao quadrado. Então, eu tenho 3m. Eu vou colocar um parênteses aqui, porque eu gosto de usar o parênteses para não esquecer que o 3 também está elevado ao quadrado. Porque o A é tudo, é 3m, não é só o m. Às vezes, a gente não coloca o parênteses, faz direto, e esquece que o 3 também está elevado ao quadrado. Igual o Marcos colocou ali na resposta, ó, dá 9m ao quadrado. Então, o 3, ele também está ao quadrado. Depois eu posso tirar ele aqui, né, levar ele ao quadrado, vai virar 9m ao quadrado. Mas, a princípio, eu vou escrever assim. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes A vezes B. Então, fica 2 vezes 3m, que é o A, vezes 1, que é o B. E mais o B ao quadrado. O B ao quadrado é o 1 ao quadrado. E aí, só basta resolver agora isso daqui. Já saiu direto aí a minha resposta, não precisei ficar fazendo a distributiva. Então, o 3m aqui, eu vou tirar ele do parênteses, vou elevar o 3 ao quadrado, e o m eu vou deixar ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai ficar 9, m ao quadrado, mais... Aí, aqui eu já posso fazer a multiplicação, ó, eu tenho 2 vezes 3 vezes m vezes 1. Então, tudo que for número, eu vou multiplicar. Então, o 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 1 dá 6, o próprio 6, né? Então, fica 6m, e mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, Marcos, isso aí. Vai ficar 9m ao quadrado, mais 6m, mais 1. Tá? A resposta é essa mesmo. Genara, se eu usar distributivo, eu vou obter a mesma resposta? Vai obter a mesma resposta, mas o produto notável ele vai auxiliar vocês. Lembraram lá dos produtos notáveis? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou passar meio rapidinho aí por todos, para ver se a gente consegue relembrar todos eles hoje, tá bom? Mas se estiver muito rápido ou quiserem que eu volte, é só falar. Beleza. Bom, aí a gente tem o segundo produto notável aí importante. Eu diria que esse aí que eu acabei de mostrar seria o mais importante, tá? Esse aqui é o quadrado da diferença, que é bem parecido com o quadrado da soma. A diferença aqui, né, justamente a diferença. Aqui é uma subtração. Então, eu tenho A menos B ao quadrado. Mas é a mesma ideia do que a soma. O que eu vou fazer? Aqui, como ele está ao quadrado, é como se eu tivesse A menos B multiplicado por A menos B. Quem lembra aí de cabeça qual é esse produto notável? Alguém? Quer abrir o microfone? Não? Bem parecido, né? É o primeiro, é o quadrado do primeiro, aí tem o detalhe do sinal, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. A única diferença é o termo central, né? O termo central vai ser negativo. Vamos ver se é isso mesmo, ó, vou fazer a distributiva. Então, aqui eu tenho que multiplicar o A pelo A, vai dar A ao quadrado. Depois eu multiplico o A pelo B, então A vezes menos B, aí agora eu tenho que prestar atenção no sinal, né? Porque eu tenho positivo, tenho negativo, então eu não posso dar mole.
Então, eu tenho A positivo que multiplica B negativo, vai dar menos AB. Depois eu vou para o segundo termo, que é o B. Aí vou multiplicar pelo A. Então, vai ficar menos B vezes A. Aí tenho menos B com mais A, vai dar menos D menos BA. E, por fim, o B pelo B. Então, fica menos B vezes menos B, menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar mais B ao quadrado. Aí, da mesma maneira do que lá na soma, ó, eu tenho aqui dois termos que são equivalentes, porque menos AB é a mesma coisa que menos BA. Eu posso inverter aqui o B pelo A, que não vai mudar o resultado. Então, se eu tenho menos AB e menos AB, eu tenho duas vezes menos AB. Eu posso juntar isso como duas vezes AB. Então, eu vou reescrever meu produto notável. A ao quadrado menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, meu produto notável, quando eu falo de quadrado da diferença. Beleza? Bem parecido com o da soma. Isso aí, o Marcos digitou ali. Bom, aí aqui eu coloquei praticamente o mesmo exemplo, só mudei o sinal, porque a gente vai agora aplicar esse produto notável aqui. Vai ver que vai ficar bem parecido com o exemplo anterior. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro termo, que é o A aqui, no caso, é o 3M, e o B é o que vem depois do sinal negativo, que é o 1. Eu tenho que levar o sinal junto, né? Na verdade, é o menos 1. Não, o sinal junto não, desculpa. O sinal fica sem o sinal, tá? O sinal já está embutido aqui. Bom, vai ficar como, então? 3m ao quadrado, aí eu vou colocar entre parênteses, menos duas vezes o primeiro termo, que é 3m, vezes o segundo termo, que é 1, mais o segundo termo ao quadrado. E aí é só resolver, igual eu fiz lá no anterior. O 3 eu vou tirar ele aqui de dentro do parênteses, eu vou resolver o quadrado, porque ele está ao quadrado também, então vai ficar 9, o m continua ao quadrado, menos o 2 multiplica pelo 3 dá 6, multiplica por 1, continua 6, vezes o m, mais 1. Então, ficou bem parecido com o anterior, né? Só que o anterior, o anterior era 9m ao quadrado mais 6m mais 1, e agora é 9m ao quadrado menos 6m mais 1. Então, quando eu tenho aqui do quadrado da soma para o quadrado da diferença, a única coisa que muda é o sinal do termo do meio aqui. Mas se você lembrar de um, vai lembrar automaticamente do outro, tá bom? É só lembrar que o sinal do meio muda. O Marcos colocou aí 9m ao quadrado menos 6m mais 1. Isso aí, Marcos. Tranquilo? Vou para o próximo, então. Esse daqui também é bem importante, aparece bastante aí nos exercícios, e esse daqui, se você lembrar dele, também facilita bastante, porque economiza um tempão, que é o produto da soma pela diferença ou o produto do binômio conjugado. Por que chama binômio conjugado? Binômio porque tem dois termos aqui, né? Eu tenho A e tenho o termo B, e conjugado porque a multiplicação desse binômio com o sinal de mais e o mesmo binômio com sinal de menos. A gente fala que eles são conjugados, eles são iguais, porém com sinal diferente aqui no segundo termo. Tá? Por isso que a gente sempre chama de conjugado. Lembra lá quando a gente tinha que fazer racionalização de denominador? Quando tem raiz, um binômio com raiz, aí a gente tem que multiplicar pelo conjugado para tirar a raiz do denominador, que é o quê? É mudar o sinal do segundo termo. Bom, então o que a gente tem aqui é o produto de dois binômios, só que um deles é positivo e o outro deles é negativo, mas eles são iguais, seria igual está no exemplo aqui de baixo, ó, 2x mais 3 vezes 2x menos 3. O que muda é só o sinal, tá? Se tiver valores diferentes, aí não é binômio conjugado, aí você vai fazer uma distributiva normal, não vai usar um produto notável, tá bom? Bom, aí, então, alguém lembra como é que fica nesse caso aqui, binômio conjugado, qual é a resposta? Qual é o produto notável para fazer direto sem precisar fazer distributivo? Alguém? Alguém também está lembrando? Fala, Tainá. Não lembra, não? Deu uma falhada no seu áudio, mas eu acho que você falou que não lembra. E corrija se eu estiver errado. Tá, vamos lembrar então, vamos fazer distributivo e vamos achar ele. Mas esse daqui é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Só isso, bem rápido, bem simples. O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó, se eu fizer distributivo. A vezes A vai dar A ao quadrado. Aí depois eu vou para o segundo, né? O A pelo B.
A vezes menos B, eu tenho que levar o sinal. Então, mais com menos dá menos AB. Depois, o segundo termo aqui, B vezes A, só que agora o B está positivo, vai dar mais BA. E o último é o B pelo B. Opa, fui muito. O B pelo B, só que aqui o B, um está positivo e um está negativo. Então, mais com menos dá menos B ao quadrado. Aí, o que eu tenho? Eu tenho A ao quadrado menos AB mais BA menos B ao quadrado. Só que AB e BA é a mesma coisa, né? Quando eu tenho essa multiplicação. Eu posso inverter a ordem que não vai mudar o resultado. Então, eu posso simplificar eles, porque um é negativo, o outro é positivo. Eu venho aqui, ó, simplifico. Então, vai sobrar o quê? Só vai sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Esse aqui é o mais simplesinho de todos, tá? Que é o binômio conjugado. Beleza? Vou fazer aqui o exemplo, ó. Tenho 2x mais 3 que multiplica 2x menos 3. Então, tenho aqui um binômio conjugado. Poderia fazer distributiva, depois cancelar os dois termos do meio e achar exatamente essa configuração. Ia ser o primeiro ao quadrado, depois menos o primeiro pelo segundo, mais o segundo pelo primeiro, menos o segundo ao quadrado. E aí eu ia vir aqui, ia cancelar e ia obter ao quadrado e menos b ao quadrado. Mas, se eu souber o produto notável, né, de cabeça, eu já aplico direto no produto notável. Então, eu vou vir aqui, ó, vou usar a ao quadrado. Quem é o a nesse caso aqui e quem é o b? Vamos ver se vocês conseguirem entender aí. Quem é o a do meu binômio? 2x. E aí, alguém? Isso aí, 2x. O A é o 2x, é o termo que vem antes do sinal aqui, ó, da soma ou da subtração. Então, o A é 2x e o B é quem ficou para trás, né? O Marcos aí já falou, é o 3. Beleza, então agora eu só vou aplicar aqui minha formulazinha. Então, vai ser A ao quadrado, que é 2x ao quadrado. E aí, sempre que eu tiver um monômio, eu gosto de colocar entre parênteses para não esquecer de elevar. Menos o B ao quadrado, que é o 3 ao quadrado. Bom, resolvendo isso, vou tirar o 2 aqui de dentro do parênteses, então vai ficar 2 vezes 2, 4. O x continua ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, vai ficar 4x ao quadrado menos 9. Tranquilo? Vamos ver os próximos, então. A gente relembrar todos eles. Aí, agora vem o cubo da soma, muito parecido com o quadrado da soma, só que agora, em vez de eu ter aqui elevado ao quadrado, eu tenho elevado ao cubo. Então, eu tenho um binômio também, A mais B, só que agora ele está elevado ao cubo. Então, o que isso significa? Significa que esse binômio aqui, A mais B, ele está multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se for aqui no exemplo, ó, o 2n mais 3 está multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vamos resolver esse aqui de cima para ver qual é a forma resumida aí, sem precisar fazer distributiva. Porque agora, ó, eu vou ter ele multiplicado 3 vezes, então vai dar mais trabalho ainda se eu for fazer distributiva, ó. Vai ficar A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Vai dar um trabalhão, né? Porque eu tenho que multiplicar todo mundo com todo mundo, não posso deixar ninguém de fora, não posso esquecer de ninguém, tá? Aqui tem um macetinho, porque o A mais B aqui vezes A mais B, eu já sei quem é, né? Eu acabei de mostrar lá para vocês, que é o quê? É o quadrado da soma. A mais B vezes A mais B. Então, eu vou reescrever essa primeira multiplicação aqui como o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que a gente acabou de ver. Se eu fizer essa primeira multiplicação, eu vou achar isso aqui. Se não lembrar, faz a multiplicação também, mas aí você vai fazer por partes. Vai fazer a distributiva nesses dois primeiros, o resultado que você vai achar, que é esse daqui, você vai fazer agora pelo terceiro. Então, é o que eu vou fazer aqui, ó. Já fiz o primeiro pelo segundo, agora eu vou fazer pelo terceiro, e aí é todo mundo com todo mundo. Então, eu vou multiplicar o A ao quadrado pelo A, vai dar A ao cubo, né? Eu tenho A aqui elevado ao quadrado, e aqui é A como se tivesse expoente 1, então eu conservo a base e somo o expoente. Depois, eu vou multiplicar o A ao quadrado pelo B, então vai ficar mais A ao quadrado B, né? Não tem muito o que fazer, eles só vai ficar aí na multiplicação. Agora, eu vou para o segundo termo, vai ficar 2AB que multiplica A, vai ficar mais 2A ao quadrado agora, né? Porque eu tenho um A aqui e um A aqui, então eu somo os dois, vai ficar A ao quadrado,
vezes B. Agora eu vou multiplicar o 2AB por B, então vai ficar mais 2 vezes A, só tenho um A, agora eu tenho 2 Bs, ó, eu tenho um B aqui e um B aqui, então o B agora que vai ficar ao quadrado. Depois, eu vou pegar agora o meu último termo aqui do meu trinômio, que é esse polinômio de 3 termos. Vou multiplicar o B ao quadrado por A, vai ficar B ao quadrado A, e por fim, vou botar o mais aqui, né? Aqui é uma continuação, é porque não coube ali do lado, eu estou botando embaixo. E por fim, o B ao quadrado vezes B. Então, eu tenho B aqui 2 vezes, né? B vezes B, e vezes B de novo. Então, eu vou ter 3 vezes o B multiplicado, ou seja, eu tenho B ao cubo. Tá? Então, meu polinômio fica isso tudo aqui, ó. A ao cubo mais A ao quadrado B, mais 2 vezes A ao quadrado B, mais 2 vezes AB ao quadrado, mais B ao quadrado A, mais B ao cubo. Aí eu vou ver aqui que eu tenho de semelhante para juntar. A ao cubo, eu só tenho aqui, né? Não aparece mais nenhum lugar A ao cubo. Eu tenho que sempre olhar pelo grau do meu termo. Se eu tenho um termo elevado ao cubo, eu vou juntar com outro termo que também esteja elevado ao cubo. Eu não tenho nenhum aqui. A ao quadrado B, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, A ao quadrado B, no terceiro termo também. Aqui ele está multiplicado por 2. Aqui não está multiplicado por nada, é como se tivesse 1. Então, se eu tenho 1 aqui mais 2 aqui, eu tenho 3. Então, eu vou juntar esses dois aqui, ó. Vou juntar esses dois. O A ao cubo eu vou só copiar, vai ficar A ao cubo. Esses dois aqui eu vou juntar, vai ficar mais 3A ao quadrado B. Aí, agora eu vou para o próximo, ó. Aqui eu tenho o 2 vezes AB ao quadrado. Aí, eu vou ver aqui se eu tenho algum outro termo que também tem o A multiplicado por B ao quadrado. Aí, eu vou achar aqui, ó. Eu tenho aqui B ao quadrado, aqui B ao quadrado, e multiplicado por A, aqui também está multiplicado por A. Então, se eu tenho aqui 2 e aqui 1, eu vou ter também 3. Então, vai ficar mais 3 vezes A vezes B ao cubo agora, né? Opa, desculpa, ao quadrado. Que é uma soma. E, por fim, o B ao cubo, que está sozinho. Não tem mais nenhum termo com B ao cubo. Deu para entender? Nesse caso aqui, ó, eu troquei de ordem o B ao quadrado com o A, mas não faz diferença. Aqui entre eles é uma multiplicação, então eu posso trocar eles de ordem, tá? Para juntar esses dois aqui. Aí, meu polinômio, então, final é esse aqui. Quando eu tiver o cubo da soma, tiver um desse tipo, A mais B ao cubo, eu posso reescrever como A ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo. Beleza? Ai, Dinara, é muita coisa para decorar. Pois é, tem bastante coisa, né? Imagino aí vocês estudando para o vestibular, é muita coisa na cabeça. Mas é uma maneira de ganhar tempo na hora de resolver exercício, né? Dá para fazer pela distributiva? Dá. Só que você vai ganhar tempo se você conseguir achar uma maneira de memorizar isso. Né? Tem uma lógica por trás. Então, se você lembrar da lógica, talvez fique mais fácil de memorizar. Tainá, quer falar alguma coisa? Você poderia repetir a última, né? A simplificação? Posso. Quando simplifica aqui, a distributiva deu para entender? Sim, sim. Tá. Então, aí, aqui eu vou juntar os termos semelhantes, né? Eu vou analisar para ver se tem algum termo semelhante para eu conseguir juntar, dar uma simplificada aqui no meu polinômio. Ah, não, desculpa. Aí eu vi aqui... Eu falei errado. É a parte que você usa, né, nos produtos notáveis. A última parte que a senhora falou. Não sei se eu entendi a dúvida. A última parte? Não, você interpreta o produto notável, sabe? A ao quadrado, A ao cubo, mais isso vezes isso, entendeu? Não sei. É aqui, nessa parte aqui? Não, é a forma que a senhora falou, só que eu não entendi, Não pegou? Eita, agora eu nem sei o que eu falei. Eu tô com a senhora. Vou explicar. É a parte que eu notável, tipo assim, como a senhora lê, sabe? Tipo assim, como eu leio esse daqui para você lembrar na hora de falar? Isso! Tipo assim, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes... É isso?
Vou falar de novo. Isso. Beleza. Então, no caso do cubo da soma, é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o segundo ao cubo. Entendi, obrigada. Nada. Bom, vou fazer aqui o exemplo que está aqui, então. 2n mais 3 ao cubo. Mesma coisa, eu poderia fazer toda a distributiva, ia dar aquele trabalhão, ou então eu posso vir aqui e utilizar aqui o meu resuminho, né? Meu polinômio já simplificado. Então, vai ser o quê? Primeiro, vamos identificar quem é o A e quem é o B, né? Quem é o A e quem é o B, nesse caso aqui do exemplo? E aí, quem é o A? É o 2N. 2N é o A. E o 3 Isso é aí. o B. Isso aí. Beleza, identifiquei quem é o A e quem é o B, agora eu vou vir aqui e vou só colocar na minha equação aqui, na minha fórmula, tá? Então, vai ser o primeiro, que é o A ao cubo, então o A é 2N, vai ficar 2N ao cubo. Eu boto parênteses aqui também, para não esquecer que o 2 está elevado ao cubo. Mais, agora, 3 vezes o primeiro, que é o A ao quadrado, então fica 2N ao quadrado, vezes o segundo, que é o B, que é 3, mais... Vou apagar esse pedacinho aqui, tá? Mas depois no vídeo fica salvo aí para quem quiser pegar, copiar. Mais 3 vezes o primeiro, que é o A, que é 2N, vezes o segundo ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais o segundo ao cubo, que é 3 ao cubo. E aí agora eu vou resolver isso, vou colocar aqui embaixo. Então, vou tirar o 2n aqui do parênteses, vou fazer o 2 elevado ao cubo, então vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, vai ficar 8n ao cubo, mais... Aí, vou resolver aqui também, ó, vou tirar o parênteses, lembra lá da ordem de resolução? Primeiro, a gente resolve tudo que está no parênteses, né? É o PENDAS, lá da aula passada. Então, vou resolver a potência aqui, tirar isso aqui do parênteses, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, então, esse 2 aqui vai morrer, vai virar 4n ao quadrado. Vou multiplicar o 4 pelo 3, então 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 vezes 3 dá 36, né? Ainda tem um outro 3 multiplicando aqui. Então, isso tudo vai dar 36n ao quadrado, tá? Se não conseguir fazer numa linha só, vai abrindo aqui e vai fazendo com calma. Mas o que eu fiz? O 2 que estava aqui eu elevei ao quadrado, ficou 4n ao quadrado. Multipliquei esse 4 por esse 3, que deu 12, e depois o 12 eu multipliquei por esse outro 3 aqui, dá 36, tá? Vou para o próximo. O próximo aqui é eu tenho 3 vezes 2, que dá 6, e aqui atrás eu tenho um 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado dá 9. Se eu multiplicar o 6 pelo 9, dá 54. Então, aqui eu tenho 54n, e por fim, o 3 ao cubo. Então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, mais 27. Aí tá aí resolvida meu polinômio aqui, meu cubo da soma. Beleza? Um pouquinho de trabalho, mas melhor do que ficar fazendo toda essa distributiva aqui, né? Posso passar para o próximo? Alguma dúvida? Beleza, vou passar então. Se tiver alguma dúvida nessa parte de multiplicação, aqui é só falar. Aqui eu estou tentando fazer mais direto, né? Sem fazer aquele passo a passo igual eu fiz na aula passada, resolvendo primeiro parênteses, depois a potência. Tem coisas que a gente já consegue ir resolvendo direto, tá? Joia. Beleza. Então, o próximo é o cubo da diferença. Bem parecido com o cubo da soma. Se eu abrir lá na distributiva, eu vou ver que é a mesma coisa. Só vai mudar, a única coisa que vai mudar vão ser alguns sinais. Então, nesse aqui eu não vou fazer a distributiva igual eu fiz na soma, porque é mais do mesmo, né? Mas se depois vocês quiserem fazer para treinar, vocês podem fazer. Aqui eu já vou colocar direto o resultado. Vocês vão ver que o resultado é igual, só muda alguns sinais. Igual lá o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Tá? Alguém lembra de cabeça? Acho que não, né? Vocês não estavam lembrando nem do quadrado da soma lá, do cubo, mas dá para mais ou menos saber, né? Porque se é bem parecido com o anterior, então o anterior era o quê? Bem parecido com o anterior. O cubo menos... Isso. É 3, 2? Ai, fugiu da minha cabeça.
3. 3 Isso, vezes 3. A ao quadrado vezes B, Isso. menos Tá, só tem um 3. detalhe aqui. Aqui é mais. Ah, é mais, né? Só, no caso do cubo, da diferença é mais. Mas o resto é igual. 3 vezes... A, B ao quadrado, né? Isso. Aí é mais também? Mais. Aí agora é menos de novo. Menos. Ah, esses sinais. Menos B ao cubo. Agora o detalhe desse aqui são os sinais. Mas o meu jeito de memorizar é: o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o próximo é positivo, o próximo é negativo. Me ajuda na memorização, tá? É só ir intercalando. No outro também vai intercalando, né, do quadrado, porque é A ao quadrado, depois é menos 2 vezes AB, depois é mais B ao quadrado. Também intercala, positivo, negativo, positivo. Aqui é a mesma coisa, ó, positivo, negativo, positivo, negativo. Vai sempre intercalando e o primeiro é sempre positivo, tá? Se ajudar vocês aí na hora de memorizar. Se vocês fizerem aqui a distributiva com esses 3 aqui, o A menos B 3 vezes, tem que achar esse resultado aqui, tá? Se não achar, refaz, dá uma olhadinha nos cálculos, vê se teve algum problema de sinal. Tranquilo? Vamos fazer o exemplo, então. Ó, o exemplo 2n menos 3 elevado ao cubo. Ou seja, o 2n menos 3 está multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Aí, quem é o A? É o 2n, que é o primeiro termo, e o B é o 3, que é o segundo termo. Como eu tinha falado antes, não precisa colocar o sinal, porque o sinal já está implícito aqui na nossa formulazinha, tá? Então, se você colocar o sinal aqui no B e botar menos 3, vai acabar modificando aqui e vai ficar errado, tá? Então, não precisa colocar o sinal. Bom, então, resolvendo isso, eu tenho que é o meu primeiro termo ao cubo, então vai ser 2n ao cubo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo, tá? Eu vou falando primeiro e segundo termo, mas é o A e o B, né? Que eu memorizei assim, primeiro termo, segundo termo. Porque ele pode ser independente, né? Que pode ser XY, pode ser qualquer valor, qualquer letra que vocês quiserem, MN. Então, eu acabo chamando sempre de primeiro termo e segundo termo. Bom, aí vamos resolver o que der para resolver aqui. Vamos tirar o 2 do parênteses, então vai ficar 2 elevado ao cubo, igual no anterior, deu 8n ao cubo. Aqui também a mesma coisa, ó, vai ficar igual ao exemplo anterior, né? Eu só mudei o sinal. O 2 está ao quadrado, então esse aqui eu posso resolver como 4n ao quadrado. Aí depois eu multiplico o 4 pelo 3 dá 12, e o 12 pelo 3 dá 36. Só que aqui eu tenho menos, então vai ser menos 36n ao quadrado. Depois, 3 vezes 2, 6. O 6 vezes o 9 daqui vai dar 54. Aqui é positivo mesmo, 54n. E, por fim, o menos 3 ao cubo, que é 27. Então, ficou igual ao anterior, só mudou os sinais aqui intercalados, né? Ficou menos no segundo termo e menos no quarto termo. Beleza? Então, bem parecido aí com o da soma. Só muda alguns sinais. Assim, não é tanta coisa nova para decorar, né? É só uma questão de você organizar lá no seu cérebro como que você pode fazer para ficar mais fácil, né? Quanto menos coisa vocês conseguirem retirar, né, na hora de decorar, tipo, fazer associações, eu faço muito isso, né? Eu faço associações entre o o quadrado com o do cubo, que aí fica mais fácil na hora de memorizar, tá? Bom, botei aqui agora um exemplo com questão parecida com de vestibular, né, para ver como que isso vai aparecer no vestibular, porque não vai aparecer aqui igual nos exemplos que eu coloquei, só um binômio aqui bonitinho, e resolver o binômio e tá tudo bem, não, né, ele vem lá com aquele texto, tem que fazer a interpretação do texto e ver onde que vai aplicar. Então, vamos lá, deixa eu aparecer aí na tela para vocês, tá aí o exemplo, ó. Uma carga de contêineres com as dimensões apresentadas na figura a seguir ocupa um volume igual a 30x ao cubo, mais 90x ao quadrado, mais 90x mais 30 em um porto. A quantidade de contêineres necessários para ocupar tal volume é... Então, o que ele coloca aqui? Ele põe uma imagem de um contêiner com as dimensões dele.
A dimensão aqui da profundidade é x mais 1, a largura é x mais 1 e a altura é x mais 1. Bom, todas as dimensões deles são iguais. Então, essa é a figura de um cubo, né? Um cubo tem todas as 3 dimensões iguais. Beleza, então eu tenho um container cúbico aqui. Aí ele me fala aqui que lá no porto tem vários containers, tem uma carga de containers. E que essa carga, ela ocupa um volume igual a esse polinômio aqui. O volume total é isso tudo aqui. E ele quer saber quantos containers ele tem que ter, desse aqui que está aqui na imagem, para ocupar esse volume aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar quanto é o polinômio que me dá o volume de um container, para eu comparar com o de todos. E aí, eu conseguindo comparar com o de todos, eu vou conseguir verificar quantos que tem, né? Então, vamos ver qual é o volume de um container. Como é que a gente calcula o volume de um cubo? Quem aí lembra do volume de um cubo? Vamos às aulas de geometria agora. Lembra? Lado vezes altura, né? Vezes largura. Isso mesmo. Como é um cubo, e como no cubo eu tenho todos os lados iguais, a profundidade, a altura e a largura, eu posso pegar o lado e elevar ao cubo, que é a mesma coisa, né? Que eu multiplicar. Então, aqui eu posso fazer o x mais 1, que é o valor do meu lado, elevado ao cubo. Por quê? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é x mais 1, que é, vamos supor, a largura, vezes a altura, também é x mais 1, vezes a profundidade, que também é x mais 1. Como eu tenho x mais 1 multiplicado 3 vezes, eu posso reescrever assim, ó, x mais 1 elevado ao cubo. Mas x mais 1 elevado ao cubo, eu lembro como é que é, né? Eu acabei de ver lá nos produtos notáveis. Não preciso fazer a distributiva aqui entre eles para encontrar um polinômio e depois ficar simplificando, vou fazer direto. Então, qual é o meu cubo da soma aqui? Vamos ver. Alguém anotou aí? Qual é o cubo da soma? X ao cubo. Isso. Mais 3x ao quadrado vezes 1. Isso. Mais x vezes 1 ao quadrado. Mais Isso. 1 ao cubo. Isso aí. Então, o que a Tainá fez? Ó, o primeiro ao cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo, tá? É exatamente a formulazinha lá que tá no slide anterior. Aqui onde aparece 1, ó, eu posso tirar, porque 3x vezes 1 é próprio 3x, né? 3x ao quadrado, no caso. Então, vou dar mais uma simplificada. Vai ficar x ao cubo mais 3x ao quadrado. E nesse terceiro termo aqui também, ó, eu tenho 1 elevado ao quadrado. Só que 1 elevado ao quadrado é o próprio 1. E 1 vezes 3x é o próprio 3x. Mais 1 ao cubo. Aqui também, ó, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. Então, eu vou tirar o cubo. Beleza, consegui simplificar ao máximo aqui, ó. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Isso aqui é o volume de um container. É esse container aqui que eu calculei da imagem. O volume da carga toda é esse polinômio que está aqui, ó. 30x ao cubo, vou colocar embaixo, ó. O volume total é 30x ao cubo mais 90x ao quadrado mais 90x mais 30. Alguém consegue, assim, só olhando para os dois aqui, perceber o que aconteceu do volume unitário para o volume total? Com todos os termos? Vê aí, ó, se vocês conseguem identificar o que aconteceu. Multiplicou por 30. Isso, multiplicou por 30. Se o volume de 1 era esse aqui e o volume total multiplicou por 30, significa que eu tenho quantos containers? Para chegar no volume total, 30. eu tive que multiplicar por 30, isso aí. Ou seja, eu tenho 30 containers. O volume unitário é esse aqui, o volume total é esse de baixo. De um para o outro, eu fiz o quê? Multipliquei por 30. Ou seja, eu tinha 30 containers com esse volume aqui, para obter o volume total. Então, a resposta é a letra D. Beleza? Beleza. Então, viu como que o polinômio pode ajudar a gente? Porque ele dá uma reduzida aqui na quantidade de cálculos que eu vou ter que fazer na hora de fazer distributivo, tá?
Vou seguir aqui para a gente dar tempo de dar uma olhada na fatoração. A fatoração são só 2 casos, e no caso da fatoração, na verdade, é o inverso do produto notável. Então, é bem tranquilo, porque dependendo do exercício, ele vai te dar um cubo da soma, e aí você vai ter que abrir isso num polinômio maior. Mas, às vezes, ele vai te dar um polinômio maior e você vai precisar colocar ele como uma multiplicação de binômio. Vai fazer o procedimento inverso do produto notável. E aí, isso a gente chama de fatoração. Então, a fatoração, ela é reescrita de uma expressão algébrica, no caso, né, que a gente está falando de expressões algébricas, em termos, ou seja, em fatores irredutíveis. Então, eu vou pegar lá um polinômio que está todo aberto e vou reescrever ele como uma multiplicação, que é exatamente o oposto do que a gente acabou de fazer, tá? E aí, a gente tem 2 casos principais, que é o quê? A diferença de 2 quadrados e o trinômio quadrado perfeito. Então, o que é a diferença de 2 quadrados? Vamos por partes. É esse aqui, ó. A ao quadrado menos b ao quadrado. Ué, a ao quadrado menos b ao quadrado, parece que a gente já viu isso em algum lugar, né? A gente acabou de ver lá no produto notável. Então, como que eu reescrevo isso na forma de uma multiplicação de binômio? É o procedimento inverso. Lembra lá do produto do binômio conjugado? O resultado do a mais b vezes a menos b era exatamente esse, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, pode aparecer um exercício que ele vai te dar dessa maneira aqui, e você precisa reescrever ele como uma multiplicação de 2 binômios. Qual é o binômio a multiplicação que vai aparecer? É o binômio conjugado. É o a mais b vezes vezes o a menos b. Tá? Lembra lá do binômio conjugado que eu mostrei para vocês? Tem o positivo vezes o negativo, o resultado é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? Se fizer aqui a distributiva, vai dar exatamente isso. Então, dá para tirar a prova real. Você fez lá, mas está na dúvida se é exatamente isso. Faz aqui a distributiva, que você vai obter exatamente essa resposta, tá? Dá para fazer, então, a provinha real aí. Vamos ver um exemplo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 4m ao quadrado menos 25, e eu quero reescrever isso, não quero escrever como uma soma, eu quero escrever como uma multiplicação. Então, como que eu vou reescrever isso? Eu vou observar aqui, ó, primeiro eu tenho que observar se é um caso de diferença de 2 quadrados. O que significa isso? Que os 2 termos, eles têm que ser quadrados perfeitos. No caso do 25 aqui, ó, ele não está elevado ao quadrado igual está o b aqui. O b está bonitinho aqui, b ao quadrado. Mas eu sei que 25 eu posso reescrever como 5 ao quadrado. Então, ele é um quadrado perfeito. Então, o primeiro passo é reescrever esse daqui como 2 termos elevados ao quadrado. No caso aqui do 4m ao quadrado também, só o m que está ao quadrado, porque o 4 não está dentro de parênteses. Então, o 4 não está elevado ao quadrado. Mas eu posso reescrever o 4 como 2 ao quadrado. Aí sim, todo o primeiro termo também vai ficar elevado ao quadrado. Então, eu vou reescrever. Vai ficar 2m elevado ao quadrado, e o 25 eu posso escrever como 5 ao quadrado. Agora sim, ó, eu tenho um termo ao quadrado menos um segundo termo ao quadrado. É a mesma coisa. Se eu tiver isso, eu comparo aqui com a diferença de 2 quadrados. E aí eu posso usar o meu produto dos meus binômios conjugados. Quem vai ser o A? Vai ser o 2m. E quem vai ser o B? Vai ser o 5. Então, reescrevendo isso, vai ficar A, que é 2m, mais 5, vezes A, que é 2m, menos o B, que é 5, tá? Vai ficar dessa maneira aqui. Beleza? Deu para entender de onde que veio? É basicamente lá o processo inverso, tá? Qualquer coisa, vocês me falem aí se estiver difícil. A parte mais difícil da fatoração é você realmente analisar se é um caso de diferença de 2 quadrados ou de trinômio quadrado perfeito, né? Que é tentar reescrever o polinômio que vai aparecer de maneira que ele se encaixe aqui na fórmula para você fazer essa transformação. Isso aí, Marcos, a fatoração é o inverso do produto notável, é isso mesmo. Vamos para o segundo caso, que é o trinômio quadrado perfeito. Deixa eu carregar aqui o slide. Aqui eu coloquei 2 casos, porque a gente tem o caso positivo e o caso negativo. Mas também é o inverso do produto notável, que a gente acabou de ver. Lembra lá, ó?
o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, é o produto notável do quê? Do quadrado da soma. Então, esse daqui é o A mais B ao quadrado, é o quadrado da soma, vai me resultar isso lá no produtos notáveis. E nesse segundo caso, a única coisa que mudou é o sinal do segundo termo. Então, a mesma coisa. Vai ser agora o meu quadrado da diferença. A menos B ao quadrado. Só isso, tá? É o inverso, então, do produtos notáveis. Aí, como eu disse, o mais complicadinho da fatoração é você analisar aqui, ó, nesse exemplo, e verificar se ele se encaixa num trinômio quadrado perfeito. Se eu posso encaixar isso nessa formulazinha aqui, para transformar ele na forma aqui de multiplicação de 2 binômios. Então, eu vou analisar esse primeiro caso aqui. Eu tenho 9x ao quadrado mais 24x mais 16. Será que ele se encaixa aqui em cima? Ó? Por exemplo, o 16. O 16 não está ao quadrado igual está aqui. Aqui está b ao quadrado. Mas eu sei que 16 ele é um quadrado perfeito. Ele é o quê? 4 ao quadrado, né? 4 vezes 4 é 16. Então, eu posso reescrever ele aqui como 4 ao quadrado. Então, vou reescrever o 16 como 4 ao quadrado. Já deu uma melhorada. O primeiro termo, eu acho sempre mais fácil o terceiro termo, tá? Por isso que eu tô fazendo o terceiro antes. Mas vocês podem fazer do início para o fim, ou do fim para o início. Porque quando eu venho no último, ele com certeza tem que ser um quadrado perfeito, senão não vai se encaixar. Ou ter mais alguma coisa aqui que dê para somar, enfim. Mas aí, com esse aqui, eu já vou analisando os outros. No primeiro aqui, eu tenho 9x ao quadrado. Aqui, só quem está ao quadrado é o x, mas eu não posso, né? Todo o primeiro termo tem que estar ao quadrado. Mas o 9 também é um quadrado perfeito, então eu posso reescrever o 9 como 3 ao quadrado. Então, o 9x ao quadrado eu posso reescrever como 3x, todo ele ao quadrado. E o segundo termo? O segundo é 24x. Eu sei que ele tem que ser 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bom, se o primeiro eu disse que é 3x e o segundo eu disse que é 4, aqui eu tenho que colocar 2 vezes 3 vezes 4 e tem que dar 24. E dá, né? Então, tá certinho. Então, esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. Isso aqui vai ter que ser 2 vezes o primeiro termo que eu acabei de ver, que é 3x, vezes o segundo termo que eu estipulei aqui, que é 4. E isso daqui, ó, 2 vezes 3, 6, e 6 vezes 4, 24. Então, tá certinho. Eu tenho 2 vezes o primeiro pelo segundo. E no final, eu tenho mais o 4 ao quadrado, né, que eu já tinha acabado de fazer, que é o segundo termo ao quadrado. Então, quem vai ser meu primeiro termo e quem vai ser meu segundo termo? O primeiro termo, que é o A, é o 3x, e o segundo termo é o B, é o 4. Então, eu reescrevendo isso, como a soma de um quadrado, vai ficar, o quadrado da soma, desculpa, 3x mais 4 ao quadrado, tá? Se eu resolver isso aqui, eu vou obter esse mesmo resultado que eu acabei de fazer. Aqui eu fiz o processo inverso. Professora, então, o último termo, né, que é o número inteiro, sempre vai ser o segundo termo do fatoração final? Sim, se só tiver esse termo aqui como soma, porque esse aqui, exemplo, apareceu bonitinho, né? Só 3 fatores, então fica mais fácil de analisar. Mas às vezes pode aparecer até mais fatores aqui, tá? Outro termo com x, e você tem que somar com esse. Outro termo independente, que a gente chama, que é quando não tem x, e aí você tem que somar com o que tiver aqui. Mas se tiver só 3, um é x ao quadrado, um é x e um é termo independente, com certeza esse aqui, que é o termo independente, ele vai ter que ser elevado ao quadrado e ser um quadrado perfeito, né? Para funcionar. Para ser um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Mas aqui é meio que você tem que meio que fazer essa análise dos 3 termos juntos, né? Olhar para um, olhar para outro, fazer aí um cálculozinho mental, ou faz no cantinho da folha, vai testando, testa eles e vê se vai dar certo. E o último aqui, já passei da minha hora, né? O Marcos colocou aqui x menos 25 ao quadrado. Exatamente, Marcos, muito bem. A mesma coisa que eu fiz antes. Eu olhei aqui para o último termo, a 625, eu sei que ele é um quadrado perfeito, que é o 25 ao quadrado. O 50x eu posso reescrever como 2 vezes 25 vezes x,
E aqui o x ao quadrado, né, não tem nenhum termo acompanhando, então o A é o próprio x. O A é o próprio x e o B é o 25. O único detalhe aqui é que tem o sinal de menos, né, no segundo termo. Então, aqui, na verdade, eu vou ter um quadrado da diferença. Que é exatamente isso que o Marcos escreveu. Vou só colocar a resposta igual o Marcos fez, x menos 25 ao quadrado. Mas o procedimento de resolver é igual eu fiz em cima. O 625 é um quadrado perfeito, que é 25. O segundo termo eu posso reescrever com uma multiplicação de 2 vezes 25 vezes x. X é o primeiro termo, 25 é o segundo, né? Que é 2 vezes o primeiro pelo segundo. E o x ao quadrado é o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo é o próprio x. Não tem nenhum número acompanhando ele. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Eu tinha até colocado um exemplo aqui também de vestibular, eu vou deixar na tela aqui, porque aí depois, se vocês quiserem tentar resolver, não vai dar tempo de eu resolver aqui, senão eu vou acabar tomando o tempo da outra professora. Mas deixa aí como dever de casa vocês tentarem resolver esse daqui, tá? Dá um print aí, ou então depois volta lá no vídeo e tenta resolver. O Marcos falou que vai tirar 8 em matemática, né, Marcos? Tem que tirar 10 em matemática. Bom, gente, então é isso. Obrigada aí pela participação de vocês hoje na aula. E até a próxima. Eu vou deixar lá, como eu sempre deixo, uma listinha para quem quiser treinar, quem quiser fazer. A da semana passada, não sei se alguém tentou fazer, se tiveram dúvida. Se tiver dúvida, é só me mandar, tá? Pode me mandar no WhatsApp, lá no particular, que eu tento tirar as dúvidas. Beleza? Beleza, obrigada, viu? Nada. Deixa eu interromper aqui a gravação.